muito bem. Vamos lá, muito bom dia. Bom dia mesmo, né? Aqui eu pulei cedo. Bom, cedo é relativo, né? Talvez você tenha pulado mais cedo do que eu. Hoje o galo cantou. Mentira, não foi nem o galo, foi o despertador do meu marido mesmo, né? E aí já tô aqui 7h07, cafezinho aqui do lado, o pretinho básico de todas as manhãs e a voz um pouco rouca. Vamos ao recado, que é o que interessa aqui. Bom, pessoal, hoje é dia 31 de agosto, tá? Vai ser o aniversário? Não, nada disso. Meu aniversário é em maio. 31 de agosto de 2022, o último dia da matrícula do curso Turco Fácil Iniciante 1. E temos aí duas modalidades, né? Dois planos de curso. O plano pagamento único, acesso por tempo indeterminado, e o plano pagamento mensal, acesso por no máximo 27 meses. Eu vou deixar o link do site para que você leia todos os detalhes, como que funciona, tá tudo lá. Havendo mais alguma dúvida, deixo também o WhatsApp, caso você ficou com alguma dúvida em relação ao curso, tempo de duração, como que funciona, etc, etc. Entre em contato. Hoje eu não tenho aula nenhuma, eu estou de plantão, tá? Aliás, eu dei um tempo aí esses dias, questão de dar aula, para poder cuidar da visão. Tô com um probleminha aí, mas vai dar tudo certo no final. Bom, pessoal, esse áudio aqui também eu gostaria de refletir sobre uma coisa. Eu peço que você continue aqui, porque se você tem interesse em aprender o idioma turco, ou se você já está estudando turco ou outro idioma, isso aqui é importante para você, tá? É uma reflexão e não é baseada em achismo, é baseada em sociolinguística, que é um dos braços aí da ciência maior aí, a linguística, tá? E não vou entrar em termos técnicos, eu vou falar de um jeito bem do nosso aqui povão, bem simples para todo mundo entender, tá? Então, vamos lá. Tem um sociolinguista, autor de um livro muito interessante, recomendo a leitura. Vou deixar o link aí também, tá? Marcos Banho, tá? Banho, não. Se escreve de um jeito diferente, você vai ver a grafia aí. Ele comenta que a língua é como se fosse um guarda-roupa, em que você tem roupas diferentes para diferentes situações, ocasiões. E do mesmo jeito que você não vai de terno à praia, você também não vai de biquíni à igreja. Cada coisa tem o seu momento mais apropriado. Muito bem. Com a língua acontece a mesma coisa, tá? A gente sabe disso. No nosso uso aqui do bom e velho português, a gente não fala com o chefe, o patrão, supervisor, gerente, alguém aí de cargo acima do nosso. Na empresa, a gente não fala de qualquer jeito, não fala de um jeito como falaríamos com um colega, um amigo mais chegado, num churrasco, na laje, no sabadão à tarde e tal, né? Cada situação demanda um linguajar diferente. De repente, numa situação informal, dependendo dos amigos que estão com a gente naquela roda de bate-papo, a gente se sente mais à vontade até para soltar algumas gírias e talvez até alguns palavrões, dependendo do contexto. Tá? Tudo aí depende muito da situação. E esse tipo de linguajar não seria adequado se a gente estivesse falando com um padre ou um pastor ou um líder religioso, tá? Ou uma autoridade ou numa situação mais formal. Isso tudo é muito claro para gente. Até aqui eu estou falando óbvio. Bom, a mesma coisa se aplica às outras línguas. E tem um detalhe aqui que eu tenho observado. Às vezes o Instagram ele recomenda aí as contas dos concorrentes e às vezes outras pessoas acabam mandando coisa pra gente aqui. O que você acha disso, tal, né? Eu sei que cada professor, eu sei que cada tutor tem a sua linha,
mas algumas coisas a gente não pode se fazer de cego e deixar passar, eu preciso comentar. Numa dessas coisas que me encaminharam, eu fiquei um pouco chocada com uma delas, em que a pessoa falava, no lugar de falar desse jeito, você pode falar essa outra coisa usando gírias e tal. E aí a pessoa acabou mandando o mesmo recado, só que usando um outro tipo de linguagem. Só que no meio das gírias haviam palavras de baixo calão, que é o palavrão. E existe uma diferença entre gíria e palavra de baixo calão. E é preciso muito cuidado no uso. É até melhor evitar, tá? Eu não estou condenando quem fala, porque eu, na minha situação informal aqui, com pessoas muito próximas a mim, eu solto os meus palavrões aí, o pessoal me conhece tudo e tudo tem uma situação. Bom, veja bem, a gíria e o palavrão, do mesmo jeito que você usa em português, vamos colocar aí situação. Talvez aquelas situações em que você usa gíria e palavrão em português não sejam adequadas em turco. Língua e cultura, elas andam de mãos dadas, elas não se separam. E as culturas são diferentes, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar bem. Por isso que eu acho que é muito importante a presença de um professor, um tutor experiente, para orientar aquela pessoa que está aprendendo o idioma, mesmo que por conta, tá? No meu primeiro ano e meio na Turquia, em Izmir, eu estava estudando por conta. E eu já estava falando pra caramba. Bom, um belo dia, eu estava na casa da minha cunhada, com cunhada, na verdade, e a gente estava assistindo algum programa que eu não vou me lembrar qual, enquanto isso, lá na cozinha da casa dela, o encanador estava lá fazendo um reparo. E eu não sei qual foi a situação que apareceu, que era uma coisa assim muito absurda, e eu acabei soltando um orra, tá? Orra. E aí ela deu um tapa na minha perna e, rindo de nervoso, me corrigiu e disse: Luciane, o encanador tá na cozinha, ele tá te ouvindo. E eu fiquei sem entender, porque aquela palavra eu escutei várias vezes da boca da filha dela, que já tinha uns 15 anos. E não só da filha dela. Eu já escutei várias vezes, e você que é noveleira, dizileira, vamos chamar de dizileira, né? Você que é noveleira aí turca, né? As novelas turcas, você deve ter ouvido inúmeras vezes essa palavra, quando a pessoa está diante de uma situação absurda ou espantosa, né? Enfim. E aquilo lembra muito aquele orra que a gente usa em português, e eu sou paulistana, eu poderia até acrescentar um meu aí, orra meu, né? Aquele orra meu que o Fausto Silva usa até hoje. Eu fiz correlação com ele, porque a situação de uso é a mesma. Olha o que eu estou falando aqui, pessoal. Olha o que eu estou falando, é meio estranho. Escute o que eu estou falando, pessoal. A situação de uso é exatamente a mesma. Mas aí vem aquela questão cultural. Nem toda situação aqui na nossa cultura brasileira que eu vou fazer uso de determinado termo, mesmo que tenha uma tradução correspondente em turco, talvez não seja adequada naquela situação, tá? A situação era de espanto, mas havia uma pessoa que não era próxima a gente, não era íntima, e esse orra, o orra, no caso, ele tem um peso um pouco maior. Não é uma coisa que a gente consegue usar em situações mais formais, entende? E dependendo da informal, talvez não seja adequada. Então, ela tem um grau aí de inadequação maior do que esse orra meu que a gente usa em português. Este é apenas um dos exemplos. Se eu entrar na questão de palavrões, fica pior. Tá? Eu me lembro que uma das primeiras coisas que me falaram, e isso eu ouvi tanto do meu marido quanto do marido de uma amiga, eles falaram o seguinte: mulher não fala palavrão, e principalmente em público.
tá? No contexto familiar ou amigos muito próximos, e assim, isso é cultural, varia muito, talvez até você consiga usar, mas assim como a gente vê no Brasil, não. Então, até me alertaram, se acontecer alguma situação na rua e você se estranhar com algum homem, alguma coisa, não xingue ele usando palavrão assim, coisa tal, porque ele vai para cima de você e ninguém vai te defender, tá? Então, tem esse outro contexto. Gente, muita gente ensina a língua, isso é fato. E o sol está aí para todos. É o que eu sempre falo. Se você precisa aprender turco, procure um professor, um tutor experiente. Seja a gente, seja o concorrente, mas alguém que realmente vá atender às suas necessidades plenamente, tá? E que realmente te ensine, te oriente, não apenas as regras gramaticais, sufixos, conjugações e sintaxes aí da língua turca, mas principalmente a questão do uso, em que situação usar e em que situação não usar, o que é adequado e o que não é, para que você não se enfie em confusões à toa. Porque depois você pode até reclamar com esse professor, com esse tutor, ah, mas você me ensinou isso e eu passei uma situação desagradável, eu estive em saia justa, eu cometi uma gafe. E aí talvez a outra parte fale, ah, mas eu não falei isso, você se confundiu, tá bom? Então, o recado que eu tenho para hoje é este. A matrícula do curso está se encerrando, tá? E é isso. Saia aí dessa situação em que você está, de repente, dependendo de outras pessoas para se comunicar, ou dependendo do Google Tradutor, que não tem esse discernimento em relação à situação de uso aí ser adequada ou não, ok? Só dando um alerta aí, o Google, ele realmente é um dispositivo aí, um software muito bom em relação à tradução, mas ele vai até uma certa altura. Aliás, ele é muito bom, mas nas mãos de quem já tem uma boa noção do idioma aí, ele é uma excelente ferramenta. Mas para quem não sabe nada, do zero absoluto, aí você está fazendo tradução às cegas, se comunicando às cegas e sujeito aí a todo tipo de gafes e etc, etc. Tá bom? Recado era esse. Um beijo grande e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você julga que está precisando. É isso aí. Tchau, tchau.